que eles vão fazer com os nossos alunos. Nós temos aqui Patricirina, Ana Luísa, Marcelo, Rafael. Alguém já está chegando? Nós convidamos agora a equipe da GT para virem aqui apresentar a empresa para vocês. Mais uma salva de palmas para eles, por gentileza. E vocês achando que tinha só uma dupla sertaneja aqui, né? Tem a dupla sertaneja de verdade, que é a dupla da GT também, porque a gente é mais pé no barro do que o professor Fábio e a professora Fernanda, né? A gente tá lá. Eu vou sair da caixinha, me permitir sair da caixinha. A gente tinha a oportunidade de fazer uma apresentação em slide, né, apresentar para vocês o que é a GT, e a gente optou mesclar o híbrido com o pessoal no mundo tão tecnológico que a gente está. Tá? Então, a missão nossa é engajar cada um de vocês nesse projeto que a gente se apaixonou de primeiro momento, né? A Rebeca trouxe para a gente essa demanda do professor Fábio e da professora Fernanda, e calhou bastante a Renata, que é a nossa gerente de recursos humanos, e a GT é uma empresa fora da caixinha. Acho que vocês vão ter a oportunidade, se eu não me engano, a revista abre com o propósito da gente, senão eu vou tomar a liberdade, está ali bonitinho, né? É uma empresa com os valores muito claros, né? Curiosidade, curiosos e humildes, né? Acho que é o primeiro ponto nosso, né? Dedicados e humildes, perdão. Curiosos e criativos, éticos e guiados pelo respeito, num sentido muito amplo, que é respeito à natureza, ao ser humano, aos implementos, a tudo isso, né? E com uma missão muito clara: produzir mais que alimentos e energia, gerar sustentabilidade. Então foi de uma felicidade o tema proposto aí pela FATEC. A gente vai falar de ODS, né, que é princípio da ONU. A gente já realiza sem ficar falando muito. A GT é uma empresa 100% sustentável, não por só uma questão de ideologia ou porque hoje é bonito ser sustentável, mas por uma razão muito pragmática. Então vamos pensar assim: terra. A terra, o recurso natural que existia na terra, ele, se você não usar bem, ele é consumido, ele se exaure num ciclo de 10 anos, né? Estudos aí apontam isso, vai tirar todo o nutriente da terra e ela ficaria imprestável para uma agricultura. Se a gente não cuidasse da terra, do solo, usando técnica de manejo para combater a erosão, tudo isso também a gente teria uma exaustão. Se a gente não conservasse os recursos naturais que cercam a gente não teria o bioma que é tão importante para a própria terra. Então essa questão de inovação e pensar fora da caixinha, ela permeia a AGT há 15 anos e há 80 anos a própria família. Isso aqui tem uma história de 80 anos. Então, a prova cabal de que a GT é uma empresa sustentável é que a primeira fazenda que foi cultivada, ela permanece até hoje com a gente. E se eu disser para vocês que a terra ela não está igual, ela está muito melhor do que há 80 anos, vocês acreditariam? Isso é expresso como índice de produtividade. A GT, quando ninguém acreditava que seria possível produzir cana-de-açúcar nessa região, porque era acostumado lá na região de Ribeirão Preto, Terra Roxa, então era muito associado àquela região. Então falava, nunca que vai conseguir produzir cana aqui, que é um terreno mais arenoso, então em tese uma terra que os antigos falavam mais fraca, né? Mas não tinha nada de fraco. Hoje a gente ostenta índices muito parecidos com o da Terra Roxa. Por quê? Porque a gente inovou. E aí vocês vão ver tudo que vocês forem procurar. Eu falei para a professora Fernanda e para o professor Fábio antes, a missão de vocês vai ser muito difícil. O tema é muito legal.
mas vocês vão ter que amassar muito barro para conseguir pensar fora da caixinha, que a gente começou a falar da laranja, né? A professora Fernanda falou, por exemplo, e o resíduo da laranja, o que vocês fazem, né? Pode ser uma proposta para eles. Então, a gente já não tem resíduo, porque esse resíduo ele serve de alimentação para o gado, né? Então o gado está lá, ele come o bagaço da laranja, mas o bagaço como? Entendeu lá? Tem outro resíduo que poderia ser contaminante também, que é o dejeto do gado, né? Então as fezes, tal, a urina, tudo isso. Isso tudo é reaproveitado ou para incorporar o solo ou para ajudar numa outra coisa que nós estamos introduzindo agora, que é o biometano. Então a AGT, ela é uma empresa inovadora, né, no sentido não só de tecnologia, porque a gente também tem, gostaria que vocês olhassem bastante a questão das profissões, que o tradicional de uma empresa agrícola, a gente fala, tem um motorista, tem um tratorista, tem um agrônomo, né? A gente vai muito além. Hoje nós temos um time de TI que é altamente reconhecido e muito capacitado para resolver um monte de problema, né? Porque hoje máquina nossa é integrada via satélite, ele tem desde um mapeamento a cada rua para evitar pisoteio, tudo isso. A gente tem muita tecnologia embarcada, né? O professor perguntava, o professor Begusso, inteligência artificial já faz parte da rotina de muitas áreas. Então essa moça aqui, apesar de parecer novinha, já tem até uma filha de 15 anos que veio assistir conosco aqui, ela tem uma missão dificílima também, que é recrutar o profissional, e a gente tem muita expectativa de recrutar aqui, não só quem vai vencer. Isso para a gente é muito importante, vocês se empenharem de corpo e alma para pegar esse projeto, né? A gente até brincou, que prêmio é que nós vamos dar? E foi uma coisa que a gente pensou, a gente não queria dar um prêmio em dinheiro, um prêmio consumível, mas a gente queria investir no conhecimento de vocês, de cada um de vocês investir. Então, não sei se já foi anunciado, né, a premiação. Pode anunciar, não? Não, sem spoiler? Pode anunciar? Vocês vão ter uma bolsa de um semestre no curso de inglês aqui em Assis, tá? Para cada um dos participantes do grupo. Tá? Por quê? Porque a gente acredita muito que o conhecimento é a chave da virada. Aí a oportunidade de estar integrado conosco vai ser uma coisa extremamente salutar. Nós vamos estar com o nosso time, vamos compilar hoje aqui. Eu sou um eterno aprendiz, hoje bem aprendiz na questão de biomassa, tudo isso. A gente não tem capacidade técnica, mas como a gente é curioso e a gente é criativo, nós vamos pegar as perguntas que vocês vão trazer aos professores e nós vamos levar para cada um dos melhores profissionais que a gente tem para responder com o maior carinho e igualdade de condições, porque o que a gente quer mesmo é estimular essa competição mais colaborativa. Tá? Eu acho que é extremamente importante até um grupo poder ajudar o outro. Acho que faz parte de um processo muito natural e o que a gente busca aqui é a melhoria de cada um. Nós daqui já estamos com um monte de projeto, o professor Begusso, a gente já falou, o professor Fábio, a Fernanda. Nós queremos dar uma chacoalhada na gente, porque estar aqui hoje é uma oportunidade muito grande de crescimento para cada um de nós. Falar um pouquinho da Agroterenas, também está aí. A gente está presente em 3 estados. No estado de São Paulo, a gente tem 2 unidades aqui na Cana. A gente tem Maracaí e Paraguaçu Paulista, cada uma delas com mais ou menos 1.200 colaboradores. Tá? Tem a unidade de Santa Cruz do Rio Pardo, que é a unidade Guacho. A gente tem lá, que vai variar, depende de pico de safra, entre 1.000 e 2.000 colaboradores. Temos uma unidade agora no Mato Grosso do Sul, que é a nossa primeira usina. Nós estamos tratando com muito carinho, onde a gente vai produzir etanol numa primeira etapa.
também açúcar, já nessa primeira etapa, mas aí vem biocombustível, etanol de milho, tem uma série de situações, também biometano a gente está investindo. Em Deodápolis a gente está encerrando a operação que era de plantio de cana, migrando tudo para Naurilândia, e nós temos a nossa unidade Estrela do Norte, que é a mais distante nossa, no Mato Grosso. Lá a gente tem gado, a gente tem grãos e desenvolvendo bastante oportunidades aí de novos produtos, tá bom? 80 anos de história, a gente vem da família Rezende Barbosa, e 15 anos de vida, a idade da Julinha, né? Então, quando a Julinha nasceu, a gente criou a GT, tá bom? Tá quase batendo a mesma idade, inclusive, viu? Porque a gente é de abril e você agora é de maio, né? Queria primeiro, e finalmente, né, agradecer muito a dedicação. Gente, vocês têm... Pode falar palavrãozinho aqui também, não? Pode. Vocês têm uns professores foda pra caramba, né? Que ficaram brigando com essa premiação, propuseram um monte de situação, tentando engajar e trazer o melhor para cada um de vocês. Quisera eu que o Brasil tivesse tantos professores engajados, gerando oportunidade, pensando no aluno, em momento algum, eu quero aparecer, ou eu quero criar uma oportunidade pessoal para mim, pensando com muito carinho em cada um de vocês. Então, a minha dica de quem já foi aluno, né, valoriza muito esses caras aqui, porque deram o sangue para cada um de vocês aí dentro desse projeto. Tirando a Valdiza, que é meio chata aí, arruma rolo pra gente, o professor Fernando, tive a oportunidade hoje de conhecer o professor Marcelo, né, o professor Rafael, que está em algum lugar, o professor Rafael, né? E se eu esqueci de alguém também, aqui tem a Fernanda Patrícia, que falamos muito superficialmente, e a professora Ana Luísa. Tenho certeza que é o primeiro de muitos ideatons e vários outros projetos. Contem com a GT, tá bom? Muito obrigado. Abri agora para a minha dupla, para ela fazer um convite para vocês, né? E complementar o que eu esqueci aqui, que deve ter sido muita coisa. Ele falou que ela 1h40 a gente queria palestrar aqui. Quanto tempo deu aí, Ju? Não sei, viu? Então acho que tem coisa para falar ainda. Primeiro, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar representando a GT aqui. É um prazer estar com vocês, né? Como o Luciano diz, é uma oportunidade muito bacana, né? Que foi uma briga aí dos professores de vocês para ter essa aproximação da empresa com a escola, porque não é um sonho só de vocês, mas é um sonho nosso também, né? Então, quando o professor falou assim, a gente tem aqui, a gente é pequenininho, porque a gente tem um coração quentinho, eu acho que é bem a nossa cara, né? A gente também começou pequenininho, e aí nesses anos todos aí a gente foi ficando maiorzinho, 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 e hoje nós estamos tendo a oportunidade de iniciar um trabalho que a gente espera que seja o primeiro de muitos, né, dessa parceria, de estar com vocês aí nesse desafio, né, de nos desafiar, né, em novos projetos, em novas oportunidades, né? Mas o meu convite aqui é que para vocês sigam também as nossas vagas, né? A professora Fernanda comentou que tem muita gente aí que está se formando. Como o Luciano colocou, a gente tem inúmeras profissões que às vezes a gente nem imagina. Poxa, onde eu posso trabalhar com tecnologia? Posso trabalhar na agricultura de precisão? Posso trabalhar não só na área de TI? Então nós temos N oportunidades. E na gestão comercial, tem também? Tem também, gente. Então, assim, a cada dia a gente tem uma nova profissão, um novo cargo sendo criado, né? Quando o Luciano traz a questão da IA, ela não vai nos substituir, de repente todo mundo vai acabar todas as profissões, mas nós estamos vendo cada dia novas profissões, novas oportunidades, né, da gente fazer parte da AGT, tá, de formas diferentes. Então, eu queria convidá-los a seguir a nossa página, né, da Agroterenas. A AGT no LinkedIn a gente ainda está como Agroterenas, né, mas a gente tem aí, né, uma nova página que é a AGT, de cara nova também, tá? E aí para convidar a acompanhar e a se inscrever através da GUP nas oportunidades que a gente tem,
né? E se quiserem fazer uma visita, organizar, conhecer a unidade, a gente também se coloca à disposição, tá? Tem o AGT aí de portas abertas para vocês e a gente pode combinar aí de fazer essa visita, tá bom? Então, um prazer estar com vocês, espero que a semana seja muito produtiva e a gente espera ser surpreendido, né, Lu? Aliás, fica o convite, professores, quando vocês quiserem levar uma turma lá, a gente pode fazer uma visita guiada, acho que vai ser muito rico, né? A gente tem uma área de manutenção que tem uma das maiores disponibilidades de equipamento do estado de São Paulo, por conta dessa sinergia, por conta até da tecnologia que a gente tem, desde como é que essa peça vai para o campo, para a máquina. Então, manutenção preditiva, inteligência artificial está ajudando bastante a gente, até com manutenção preditiva tem tudo, né? Então é bem bacana e bem aderente ao projeto de vocês aqui. Vai ser um prazer muito grande a gente tomar um tereré de verdade lá, não esse que é o brinde, com cada um de vocês, tá bom? E aí, espero que desfrutem. Vai estar, se Deus quiser, nós vamos ter bastante de vocês lá conosco, tá bom? Muito obrigado de novo, gente. Uma boa semana. Muito obrigado. Presente aqui também o professor Matheus, que está fazendo uns takes aí, uns vídeos, tá? Para depois produzir um vídeo institucional do nosso evento e da nossa instituição, né, Matheus? Quer falar alguma coisa ou não? Nem um oi? Convido agora a professora Valdiza, a representante do CPS Carreiras, do Inovas Paula Souza, para fazer a... Agora é o desafio de verdade, né, Valdiza? Agora a conversa é séria, né? Boa noite, pessoal. Nossa, mas boa noite, fraco. Boa noite, gente. Boa noite. Ah, melhorou. Depois de tanta motivação, né? Difícil até me organizar para trazer algo que realmente seja atrativo para vocês, né? Com tanta propriedade, Begoso, Fábio, Fernanda, Luciano, Renata, né? Eu gostaria de agradecer inicialmente à FATEC Assis pela confiança, por abrir as portas para a Inova, Santa Paula Souza, né? Ao Fábio, à Fer, né? A todos os professores e a GT, né? Na figura do Luciano, da Rebeca, da Renata e da Julinha também, né? Gente, isso aqui é fruto de um trabalho em equipe. Ninguém fez nada sozinho aqui. Nós fizemos cada um pouquinho para trazer o melhor para vocês. Vocês são as nossas estrelas, as nossas razões para estarmos aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu acho muito importante vocês perceberem é o quanto vocês são importantes para nós, tá? Então, tudo que a gente organizou aqui foi com muito carinho, com muita dedicação e nós esperamos que vocês aproveitem, tá? Para que esse momento faça diferença na vida de vocês, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, tá? Antes, então, o Begosso vai ter um compromisso agora. Eu queria convidar rapidinho, só para fazer uma foto, antes da gente iniciar a oficina. Vocês se incomodam antes da gente iniciar? Então, Begosso, os professores, só para a gente fazer uma foto rapidinho. E aí, vocês aguardam só um minutinho, só porque a gente não pode ficar sem a foto com o diretor da faculdade, né? Não tem como. A GT também, por favor, só para a gente fazer um registro aí desse momento. O Rafael, professor. Quem mais está de professor, Fernando? Todos os professores, por favor. Marcelo.
pessoal? Foto registrada, esse momento ímpar, né, na formação de vocês. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, tá? E aí no finalzinho a gente abre um momento para vocês tirarem as dúvidas. O que é importante hoje aqui? Que vocês compreendam a dinâmica do nosso evento, tá? Para que vocês não se sintam perdidos. Então vamos lá. Por favor, Fábio. Então, qual que é a proposta? É o Ideatom. O que é um Ideatom para quem nunca participou, né? É um evento local em que a gente reúne profissionais de diversas áreas. Então, no caso aqui, nós temos as duas áreas, porque a proposta é aproveitar o conhecimento interdisciplinar das diversas áreas, tá? Para integrar esse conhecimento, certo? E hoje a gente tem ainda o benefício de estarmos atuando em parceria com o mercado de trabalho. Então, olha como a gente está conseguindo integrar, conectar, que é a maior dificuldade que a gente tem, né? A formação com aquilo que o mercado precisa, tá? Então, qual que é a proposta principal do Ideatom? É a geração de soluções rápidas. Então, o ideal aqui não é que a gente desenvolva projetos muito complexos, que demandem tempo, tá? Então, nós vamos apresentar para vocês um tema gerador e a partir desse tema, vocês vão unir o conhecimento da gestão comercial e da tecnologia para gerar soluções rápidas. Isso é muito importante, tá? E, nesse sentido, a gente tem como premissa básica que essas propostas elas sejam utilizáveis. Então, não precisa ser algo muito complexo. Pode ser algo simples que pode ou solucionar o problema ou melhorar uma solução já existente. Ok? Fábio, você muda mais um aí, por favor? Quais são as contribuições, então, desse tipo de evento, né? Em grandes organizações, essa prática é muito comum, tá? A gente chama de hackathon. A diferença entre o hackathon e o Ideatom é basicamente que o Ideatom vem com uma temática, ideia, tá? Então, a gente traz uma temática principal para que a gente consiga alinhar as soluções para um determinado propósito, para um determinado contexto, certo? Então, quais são os benefícios desse tipo de evento? Primeiro deles, aplicação prática do conhecimento. Então, aquilo que vocês aprendem na sala de aula, com todos os professores, vocês vão mobilizar esse conhecimento para gerar essas soluções. O fomento ao empreendedorismo e inovação, não só na criação de empresas, mas também, gente, do pensamento empreendedor, do pensar fora da caixa, do buscar caminhos que ninguém está enxergando. E isso é uma dificuldade muito grande, é uma soft skill muito difícil de desenvolver. Que às vezes as pessoas ficam focadas no problema e não na solução, no culpado e não se colocam como sujeitos ativos, tá? A conexão com o mercado, que eu já mencionei, que é algo muito importante, que muitos de vocês talvez não tenham tido oportunidade, então a gente está proporcionando isso para vocês, que é algo muito bom, né? O desenvolvimento das soft skills, que eu já falei agora, o intraempreendedorismo, o pensamento motivador, liderança, organização, trabalho em equipe, comunicação, dentre outras habilidades muito importantes aí, que nenhuma aula teórica vai poder fazer isso. Como que a gente desenvolve? Na prática. Como andar de bicicleta, tá? Vai lá, Fábio, por favor. Como que vai funcionar a dinâmica do evento? Tudo isso aqui que eu estou falando, nós, da equipe, né, da comissão organizadora, nós já colocamos num documento que nós denominamos de regulamento do Ideatom da FATEC Assis. Já está dentro do Teams, tá? Na equipe de vocês lá, Fernanda, coloque para mim, tá? Hoje, então, a gente vai fazer as orientações para vocês, a apresentação do tema, a apresentação da ferramenta, bem brevemente. Vocês vão poder tirar as dúvidas, certo? E a partir de hoje, até o dia 26, vocês vão
elaborar os projetos em equipes. As equipes já estão definidas pelo Fábio e pela Fernanda, as equipes já estão montadas no Teams, e vocês vão fazer esse processo então. No dia 26, vocês vão entregar um pitch de até 3 minutinhos com um resumo, tá, da proposta de vocês. Só que não é qualquer vídeo. Para ajudar vocês nesse processo, poxa, eu tenho 3 minutos para apresentar minha proposta? Como que eu faço isso? A gente vai trazer uma ferramenta de gestão simples, rápida, prática e que vai potencializar os pitches de vocês. Essa ferramenta vai encurtar o caminho absurdamente na hora que vocês forem tirar a ideia daqui, passar para o papel e do papel para o vídeo. Tá? Então, por isso que a gente está aqui hoje, para ajudar vocês nesse processo. Não é algo jogado, é algo organizado, tá? Beleza. Então, aí vocês vão entregar esse pitch num link das cartas. Primeira coisa. Obrigado. Segundo, pertinência da proposta. A proposta tem sentido? Ela é pertinente para o contexto da empresa? Quem vai avaliar isso? A empresa. Tá? Viabilidade técnica, ela é aplicável? Porque às vezes você tem uma proposta, mas ela não pode ser aplicada na prática ali, no dia a dia. Esses dias teve um grupo que apresentou uma proposta do uso de aplicativo por um grupo de agricultores pequenos, bem tradicionais. Eles não sabiam nem mexer no celular. Então a proposta não era viável, tecnicamente falando. Então a gente precisa pensar nisso. Quem vai usar? Tá? Criatividade e inovação e o tempo, 3 minutos. Então, no dia que a gente for assistir o vídeo, tem 3 minutos e 30 segundos. A gente nem vai abrir o vídeo, porque não atende o critério. Tira. Então, 3 minutos. Tá? No dia da apresentação aqui, vai ter um cronômetro. Fábio é craque nisso, né? 3 minutos, vai tocar, tem que parar de falar. A banca vai avaliar pelo que você apresentou. Então tem que estar na ponta da língua. Por isso que a ferramenta é importante. Mas é até 3 minutos ou é 3 minutos? Até 3 minutos. Mas você não vai conseguir falar, tipo, em 1 minuto. Porque tem muita informação que a gente precisa apresentar. Né? Então a gente fala 2 minutos e 57, por exemplo. É um tempo ideal, né? Aí tem as outras regrinhas lá. O tempo de apresentação do pitch eu já falei. Vamos lá, Fábio? Próximo. As entregas, só resumindo aqui, eu já falei. Remoto, dia 26 até dia 26. Terminei dia 25, já pode enviar? Pode. O professor já viu? Tá tudo ok? Pode. Tá? Pelo link. Então, tudo por esse link aí. Certo? E a entrega 2, que vai ser o presencial. Somente os 10 selecionados na etapa 1. Beleza? Fala, mais um. Formação das equipes, a Fernanda e o Fábio, como a gente já falou, já separaram as equipes. Precisa ter os 2 cursos, todos têm, né? Os 2 alunos dos 2 cursos, até 5 pode ser menos integrantes. O que mais? Premiação. E aí, tem um bônus aí, né? Vocês já sabem? Da nota? Fernanda, fala aqui. Bom, as 5 primeiras equipes, né, além de a primeira ganhar, né, o curso de inglês, eles também terão uma pontuação. Poderão escolher 2 disciplinas aí para meio ponto na média. Meio ponto salva bastante, né, gente? Meu Deus, hein? Pega aquela disciplina que tá pendurado lá, né? É nessa que eu quero. Então caprichem, vocês viram, hein? Na minha época não tinha isso, não. Disciplina Gestão de TI, tem um monte pendurado comigo aí. Vocês já sabem, né? Você viu? Além da premiação, possibilidade de contratação e ainda tem ponto. Gente, que delícia! Olha lá. Gente, eles vão caprichar, você viu, né? Vai lá, Fábio, mais um, fazendo favor. Aí vem a questão mais técnica. Então, por onde que eu começo? Meu Deus, o que eu vou criar, né? Gente, toda proposta, teoricamente, deveria começar por uma dor. Dentro da
da gestão, a gente fala dor, problema, dificuldade, oportunidade. Por quê? A gente só compra uma ideia, um produto, um serviço se a gente tem algo que a gente quer sanar, não é? E dentro do contexto de vocês, a gente já facilitou a vida de vocês. Porque quando a gente fala no hackathon, a gente deixa aberto isso. Para vocês, a gente já trouxe a dor, tá? Dentro de um tema gerador, que no caso é da AGT. Então a dor que vocês vão resolver é a dor da AGT, certo? Essa é a dor. Então, mesmo em outras disciplinas, em outros momentos da vida de vocês, quando vocês forem elaborar um projeto de pesquisa, um projeto integrador, o que mais, Fernanda? Um TG, vocês vão partir de um problema, né? E a gente vai apresentar para vocês. E a gente vai articular essa dor da AGT com as ODS, que faz todo sentido, né? E a partir disso, a gente vai usar conhecimentos da gestão e da tecnologia para gerar proposta de solução. Só que, o que a gente fez? Gente, essa proposta ela não pode ser elaborada de qualquer jeito. A gente tem que padronizar essa entrega. Como que a gente vai chamar a GT, que é uma empresa tão importante no nosso país, na nossa região, no caso aqui hoje, e a gente vai apresentar um projeto de qualquer jeito? Não, a gente vai utilizar uma ferramenta de gestão para que todos os projetos eles tenham mais ou menos o mesmo padrão. Porque quem está avaliando vai ter mais facilidade em medir, em mensurar aqueles critérios que nós falamos para vocês lá atrás, tá? Qual ferramenta que é? Vai lá, Fábio. Ah, mentira, antes da ferramenta, já vou explicar a ferramenta. Qual que é o tema gerador? Né? O gerador, de dor mesmo, né? É a economia verde. É a gente trazer, né? Responder uma pergunta relacionada à economia verde dentro da AGT. Então, eu vou ler aqui. Como a AGT pode integrar tecnologias e novos modelos de gestão, tem tudo a ver com o curso de vocês, né? Para transformar seus ativos e subprodutos, terra, água, biomassa, resíduos, em oportunidades concretas de negócios alinhadas à economia verde. Olha que temática, hein? Quem conseguir responder vai levar um curso de inglês, vai levar pontuação e quem sabe um contrato de trabalho, né? Olha que bacana. O objetivo então é aquilo, é vocês criarem um protótipo de uma solução alinhada com esse tema central. Então, por exemplo, pode ser um fluxograma de processo, pode ser uma fórmula, pode ser um produto, pode ser um serviço, um processo, pode ser um aplicativo, pode ser uma plataforma, o que mais? Um software. Algum modelo de inteligência artificial que ajude a solucionar esse problema. O que mais, Fernanda? Soluções aí na parte de, por exemplo, biomassas, resíduos, tecnologia, enfim, crédito de carbono e várias outras coisas que dá para se trabalhar dentro da economia verde hoje. Maravilha. Ó, a gente já deu dica aqui, hein? Chega agora. Né? Então, ó, a ideia é que vocês criem mesmo, na prática. Valdiza, a gente vai ter que criar um aplicativo de verdade? Não, é um protótipo. Lembra do objetivo do evento? É uma proposta rápida. Aí sim, a gente gostar muito, muito e quiser investir, né? Tempo, dinheiro, recursos e tudo mais, para desenvolver esse projeto, aí é uma outra história. Então aqui é o protótipo, é a ideia. Só que tem que estar estruturadinho, tem que ser possível. Lembra dos critérios? Beleza? Então vamos lá, Fábio, mais um. Ah, é verdade, volta um pouquinho, Fábio. E aí, quando vocês estiverem elaborando a proposta, vocês também vão pensar que dentro da economia verde, a gente tem uma convergência com as ODS, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro da economia verde, a gente tem alguns objetivos que se aproximam um pouco mais que eu trouxe ali para vocês, tá?
Então, o ODS 1 mais também é obrigatório aí, tá? Vocês citarem no pitch de vocês. Vai lá, Fá, por favor. Para quem não conhece, eu acho que a maioria já conhece, né? Os ODS, a gente tem 18 ODS na verdade, né? A gente tem 17 no nível mundial e o 18º, que é de caráter voluntário e proposto pelo Brasil, tá? Eu não vou explicar um por um, porque depois vocês vão poder pesquisar, vocês vão poder escolher qual que vocês têm mais afinidade com o projeto de vocês, tá? Aí, Fábio, mais um, por favor. Eu coloquei aqui alguns que tem um pouco mais de aproximação com a temática que a gente trouxe, tá? Para também facilitar o caminho de vocês. Então a gente tem lá ODS 7, Energia Acessível e Limpa, o 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, o 12, Produção e Consumo Responsável, né? Responsáveis, aliás. O 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. E a 14 e a 15, que é Vida na Água e Vida Terrestre. Então tem tudo a ver com a economia verde, certo? Ah, mas a gente quer usar outras. Pode também. A gente só trouxe essas para facilitar um pouquinho para vocês. Tudo bem? Em relação à temática, em relação aos ODS? Então, beleza. Vamos para a ferramenta, então. Vai lá, fala. Nós vamos usar essa ferramenta e, como a gente acredita que o tempo é curto, a gente tentou resumir essa ferramenta num arquivo só, certo? Qual ferramenta que é essa? É o 5W2H. Quem já ouviu falar no 5W2H? Que maravilha, gente! Quando eu fazia faculdade, faz tempo, né? A gente utilizava o 5W2H para planejar as ações e colocar quem que era responsável por qual função. E essa maneira que a gente está usando o 5Ws aqui, ela é inovadora, é um pouquinho fora da caixa, ela é diferente. Vocês vão ver que ela facilita a escrita mesmo do projeto. Então, quando a gente vai falar do 5Ws aqui, a gente vai perguntar o quê, né? São 7 perguntinhas aí. Fábio, muda mais um ali, por favor. Ai, não tá, tá no Word, né? Você tem o Word aí, aquele Word do template para eu projetar para eles? Tem? Nós organizamos aqui, enquanto eles vão baixando ali rapidinho, um arquivo no Word, com as 7 perguntas do 5W2H. Eu quero apresentar para vocês terem ideia de como vai ficar facinho escrever o projeto, tá? Por que a gente fez isso? Porque quando você olha a figurinha ali, você fala, mas por onde eu vou começar? Então no Word tem a sugestão. E aí você começa com uma pergunta e depois você volta e refaz as perguntas de novo. E aí você já vai ter um roteiro praticamente do pitch, é só resumir. Dá para usar o ChatGPT lá, pega o texto, cola lá e gera um textinho resumido do que você escreveu. Eu só não indico, imagina, Fábio, eu só não indico vocês pegarem e falar, elabora um 5W2H para mim com tal tema. Aí não vai sair, não vai dar bom, porque daí não vai estar alinhado com tudo isso que a gente falou. Então, primeiro alimenta as perguntas aqui no Word, depois vocês podem gerar um textinho resumido no ChatGPT, por exemplo. Então, ó, esse aqui vai ser o arquivo que todos vocês vão usar como base para o projeto. É obrigatório? É. Esse é o arquivo padrão, para a gente manter aquela linha, lembra? Então, lá, dados da equipe, né? Nome do mentor, é importante saber quem que é o mentor de vocês, para a Fernanda e o Fábio poder acompanhar também. Às vezes, vocês colocaram um mentor por grupo, né? Mas, por exemplo, se eles tiverem uma dúvida, por exemplo, se tiver alguém, um outro professor que você conheça, você pode pedir uma opinião? A ideia é o compartilhamento de conhecimento. Então, fechou. Né? Então, isso também é legal, né? Desce lá um pouquinho, Fábio, por favor. Aí o nome, título da solução, vocês vão dar o nome para o projeto de vocês. E isso é muito importante estar aqui. Porque a partir disso que a gente vai montar o forms lá daquela avaliação da primeira entrega. Então tem que estar certinho aqui. E tem que ser atrativo. Né? O nome fantasia. Tem que chamar a atenção de quem vai olhar o projeto de vocês. Né? Um resuminho do projeto. Aí dentro dessa perspectiva lá, ó, nós colocamos as perguntinhas.
Olha lá, ó. Primeiro eu vou começar do problema. Então eu vou entender quais são as causas, as consequências desse problema que a gente apresentou aqui da GT. Então, para isso, vocês vão ter que consultar o material que o Luciano trouxe aqui para a gente hoje. Vocês vão consultar o site da empresa. Vocês vão poder fazer um portfólio de perguntas também, que depois pode passar para o Fábio, para a Fernanda, para repassar para a empresa. Pode até fazer isso hoje, né, Fernanda? Tá? Então, vocês vão fazer um processo de investigação para entender um pouco mais o tema, porque não é da área diretamente da formação de vocês, né? Tudo bem, gente? E aí vocês vão fazer um resuminho. Por que é importante a gente pensar no problema inicialmente? Porque eu não posso me apaixonar pela solução, eu tenho que me apaixonar pelo problema. Aí eu vou pensar quem que está enfrentando esse problema e o que essa pessoa está enfrentando como dor. Essa pessoa, esse processo, né? Enfim, tá? E porque a partir dessa maturação, desse conhecimento, aí eu vou poder colocar uma solução. É que nem um médico. Um exemplo bem simples. Como que o médico vai te dar um tratamento se ele não conhece o teu problema, se ele não analisa o que está causando esse problema e o que está sendo como consequência desse problema? Ah, eu estou com dor de cabeça, eu fui ao médico. Uma dor de cabeça, ela pode ter inúmeras causas, desde ressaca, estresse, falta de sono, um câncer, não é? O médico tem que investigar. Vocês vão ser os médicos aí da situação. E o que vai causar? Eu tenho que pensar sobre isso, porque às vezes eu não estou... Quando eu identifico o tema e eu estou focando ali na minha proposta de solução, eu não estou agindo no problema. Às vezes... eu não estou agindo na causa, às vezes eu estou pensando no problema diretamente, às vezes eu estou agindo na consequência, então eu preciso compreender do que eu estou tratando, para eu poder propor uma solução que seja viável, pertinente, certo? Aí, sobe lá, Fábio, fazendo um favor. Aí a introduçãozinha, olha lá. Tem as perguntinhas, tá vendo? Quem é o público-alvo, onde está, como a ideia irá funcionar, né? Será num site, um aplicativo? Então, dentro dessas perguntinhas, quando eu estou propondo, eu consigo responder. Qual é o problema? Quem está enfrentando esse problema? Onde, quem ou o processo está acontecendo? Como que eu vou propor a minha solução? E quanto que isso vai custar? Que é muito importante também. E aí, a partir do momento que eu consigo colocar esse texto, eu consigo passar isso por um vídeo, eu consigo trazer isso para uma apresentação, para slide, para onde eu quiser. Porque já vai estar a colinha ali. É só eu converter isso depois. Tudo bem, gente? Tranquilo? Foi muito cansativo? Dúvidas? Ó, a gente vai mostrar. Você não quer depois? Você quer passar um ou você quer? Pode? Então, só aquele vencedor lá. Ó, o Fábio teve uma ideia muito legal. A professora Ana Luísa, fez uma pergunta muito pertinente. Pode usar a inteligência artificial para fazer o pitch integralmente? Não. Vocês podem usar imagem, pode gerar essas imagens e tudo mais. Não. Ele tem que fazer. O vídeo precisa ser feito manualmente. Vocês podem buscar imagens, né, Fapteza e tudo mais. Mas vocês vão ter que montar isso. O Fábio vai mostrar um pitch que foi o vencedor de um Ideathon que a gente finalizou hoje. Que vai representar uma instituição da nossa região, que também é do Centro Paulo Souza, num campeonato estadual, num hackathon de robótica, voltado à economia verde também. E aí a gente teve mais de 40 projetos e nós selecionamos também os 10. E a gente teve um vencedor. Então o Fábio vai mostrar aqui o aplicativo que eles criaram. Você não pode fazer igual. Mas vai mostrar o vídeo para vocês. A ideia é totalmente diferente. Mas dá pra ter um benchmarking, né? Brainstorm, né? Ou seja, vocês já vão poder
Palmital. O grupo é formado por Davi, Emanuele, Isabelle, Maria Vitória Santos, Maria Vitória Ribeiro. Juntos, nós desenvolvemos um super app que conecta sustentabilidade, geração de renda e cidadania de forma simples e acessível. E se eu te dissesse que o seu lixo, seu tempo de tela e suas pequenas ações diárias podem gerar renda, preservar o meio ambiente e transformar comunidades? Vivemos em um mundo onde o consumo desenfreado gera toneladas de lixo todos os dias. Enquanto isso, milhares de pessoas buscam formas dignas de sobreviver. De acordo com o IBGE, cada brasileiro gera em média 380 kg de lixo por ano. Menos de 4% é reciclado. Mais de 9 milhões de pessoas estão em vulnerabilidade econômica. Falta acesso, informação e apoio. E o tempo para... Vocês perceberam que eles falaram do problema? Para já começar defendendo que tem alguma coisa errada. Eles usaram a mesma ferramenta que vocês vão usar. Igualzinho. Mesmo arquivo, idêntico, tá? Valanda. Vocês estão percebendo que não aparece texto na apresentação, não tem texto, né? Percebam isso aí, olha que bacana. Agir é agora. Pensando em soluções necessárias e acessíveis, desenvolvemos o Ecovolution, que é um super app que transforma pequenas ações em grandes impactos. Com o Ecovolution, você aprende a empreender com materiais recicláveis no catálogo de renda sustentável, escaneia embalagens para saber como descartar ou reutilizar, usa o mapa verde para encontrar pontos de coleta e denunciar o lixo irregular, compra, vende ou troca produtos ecológicos na feira virtual, faz cursos gratuitos, recebe certificados e participa de mentorias, cumpre desafios ecológicos e troca pontos por recompensas reais. E monitora o uso das telas com o VerdePlay. No VerdePlay, você acompanha quanto tempo ficou no celular. E quanto mais tempo passar fora das telas e praticando ações sustentáveis, mais pontos acumula no app. Também temos o modo Kids e o modo Família. O modo Kids traz um espaço seguro e divertido para as crianças, contendo vídeos, missões ecológicas, educação ambiental, de forma leve e lúdica. Os pais podem ativar o controle de tempo e receber notificações sobre o que os filhos estão acessando. E o modo família permite que os pais e filhos façam atividades sustentáveis juntos, fortalecendo a união e o cuidado com o planeta. Um dos diferenciais do app é que ele funciona até mesmo offline, no modo básico. Utiliza uma app moeda própria, estimula hábitos sustentáveis e cria uma rede entre ONGs, escolas e pequenos negócios. Fortalece laços familiares, incentiva o empreendedorismo verde e torna a sustentabilidade leve e divertida. O Ecovolution atua diretamente em 9 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, como educação, trabalho decente, combate à pobreza e as mudanças climáticas. Transformamos ações simples em impacto real. O app estará disponível para download em smartphones, Android e iOS, na Play Store ou na Apple Store. Os custos para desenvolver e manter o projeto serão baixos, porque o nosso foco é construir parcerias sólidas com empresas, ONGs e marcas, tanto na oferta de produtos e serviços, quanto na distribuição e divulgação do app. Juntos, podemos alcançar quem mais precisa, rápido e de forma eficaz. Sustentabilidade não é luxo, é necessidade. Com o Ecovolution, qualquer pessoa pode cuidar do planeta e ainda transformar sua realidade. A mudança começa no toque de um dedo. Baixe, transforme, inspire. Ecovolution, sua pegada move o futuro. Olá, somos alunos do Vocês viram que eles conseguiram mobilizar o 5W2H, você consegue ver o que, quem, você consegue ver perfeitamente a problemática, a proposta, como que vai funcionar. Gente, 3 minutos. Dá para falar um monte de coisa em 3 minutos, né? Eles tinham 20 minutos de carência, porque o molde do evento era outro, diferente de vocês. Tá? Que o hackathon, na verdade, eles vão ter até 4 minutos lá, depois quando eles forem, que a gente enxugou para eles poderem atender o evento maior. Segundo o colegial, vocês viram, né? Então, vocês vão arrasar, porque vocês são ensino superior, vocês estão na etapa final e a gente quer ver coisas maravilhosas aqui, né? Pra gente também poder projetar nas outras unidades, né, Fernanda? Bom, então da minha parte, eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham compreendido. Me coloco à disposição também para dúvidas, Fábio, se precisar. Já. Essas são as perguntas que vocês vão utilizar o roteirinho. Eu só coloquei uma colinha aqui para vocês lembrarem da ferramenta, só para vocês não terem que ficar indo e voltando toda hora, mas para facilitar mesmo.
Todo esse material vai estar disponibilizado para vocês, tá bom? E hoje também a gente vai gerar certificado. Você põe depois você passa o link para eles, ou você quer que eu já pedir? Do certificado. Ah, não, depois a gente manda no grupo do Teams. Tá. Daí depois a gente gera certificado para vocês também de todo esse período que vocês estão fazendo. Vocês respondem hoje, quem está aqui hoje, né? O certificado.